Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás, né? A gente sempre acostumou a abrir o programa dizendo isso. Boa noite para todos que estão em Goiás, que estão Brasil afora e até em outros países também, porque a internet aproximou de vez os povos, né, de todos os países. Enfim, boa noite para todos. Estamos chegando com mais um programa, com mais um debate, daqueles que eu tenho certeza que você, telespectador, gosta de ver. Por quê? Porque através do debate, através de opiniões contrárias, contraditórias, a gente acaba formando a nossa própria opinião, que é o que eu espero que você, telespectador, também faça. Então, no programa de hoje, e a gente está fazendo um programa assim, absolutamente factual, ou seja, em cima dos acontecimentos, preferencialmente do dia, para que a gente possa entender um pouco melhor esses movimentos desse tabuleiro da política, né, no Brasil de hoje, que está cada vez mais conturbado, mais dividido. Muito bem, a gente vai falar de várias coisas. Claro que vai ter a esquerda, a direita, vai ter bolsonarismo, lulismo, vai ter caiadismo também, que pretende ser presidente desse país. A gente tem uma fala dele aqui, inclusive, interessante, na verdade nada diferente do que ele tem dito nos últimos tempos, mas é bom que a gente ouça a firmeza que ele tem em alguns assuntos. Um deles é a questão da segurança, que está ganhando cada vez mais o conhecimento das pessoas Brasil afora. Mas a gente vai falar também sobre política. Nós temos uma fala aqui do presidente Lula, fala lá no Pará, no dia de hoje, em que ele manda um alerta, né, para o pessoal, para os concorrentes, para os adversários. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, preparem-se para lutar, porque nós vamos ganhar de novo da direita. E claro, a gente vai ouvir os nossos convidados sobre essa frase de Lula e ouvir você também, telespectador. Mas primeiro eu quero apresentar os nossos convidados. São dois convidados, um deles que já esteve algumas vezes no programa, várias vezes, mas veio para falar sobre o trabalho da Goinfra, que faz esse trabalho de estrutura toda, rodoviária, etc, etc. Mas hoje, caso ele queira, claro, pode falar alguma novidade, se ele tiver, em relação a esse trabalho da Goinfra. Mas hoje ele vem para falar sobre o lado político dele. Ele tem um envolvimento político bastante grande, lá em Brasília, de onde ele veio para Goiás para assumir a Goinfra e muita coisa dentro do governo do Estado. Mas ele falou, um dia eu fiquei sabendo, falei, ele gosta de debates, então o lugar é aqui que ele tem que vir. E ele veio pela primeira vez. Ele que é advogado, tributário, trabalhou muito tempo em Brasília, inclusive no STF, Supremo Tribunal Federal. Então tem a tal da política inoculada, né? Está aqui no sangue também. Pedro Salles. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Satisfação estar com você, sempre um ícone do jornalismo goiano. Que isso, obrigado. Coordenando esse interessantíssimo programa de debate que coloca aí frente a frente diferentes vertentes ideológicas, fazendo análises dos fatos relevantes da política do dia, mas que a partir desses fatos permitem aos convidados fazer as suas explanações, considerações, embates acerca da vertente ideológica que defendem. Eu sou um apaixonado pela política, pela vida pública de uma forma geral. Não poderia deixar de vir ter a honra de participar aqui com você do seu programa. Bem, honra nossa é recebê-lo. Honra também receber esse outro convidado, que vem, esse sim, pela primeira vez ao programa. Ele que é advogado civilista, ou civil, né, como preferem alguns, tem uma militância já bastante grande dentro da área de direitos humanos e se apresenta como socialista, como radical liberal. É Gustavo Sabino. Tudo bem, doutor Gustavo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TBC para falar de política, né? Esse é um espaço privilegiado de debate. Você é uma figura, acho que, das mais importantes, mais relevantes no debate político. Influenciou gerações para se interessar por política, por saber mais sobre política. E é um prazer estar ao seu lado, poder comentar questões tão candentes na política nacional e local também. Claro. Obrigado por ter vindo também. E faltou dizer a respeito de Pedro Salles que, ao contrário de Gustavo, que é radicalmente de esquerda, é radical liberal, é de esquerda. E o Pedro Salles, evidentemente, que é de direita. Confere? Confere. Então temos aqui esquerda, direita, falta você, telespectador. Eu convido para que você participe do programa, faça a sua pergunta para os nossos convidados, dê a sua opinião também sobre esse momento político que nós vivemos aqui no Brasil e conturbado de resto no Brasil, no mundo inteiro, né? Estados Unidos pegando fogo e outros países também. Nosso WhatsApp para a sua participação já aparecendo aí na parte de baixo
da tela do vídeo, 982003223. 982003223. Por favor, coloque seu nome no início da mensagem e onde você mora para facilitar a sua identificação. Você pode também mandar a sua mensagem através do canal no YouTube da TV Brasil Central, também aparecendo já aí na parte de baixo do vídeo, @TV Brasil Central, youtube.com/TV Brasil Central. Lá você manda a sua mensagem e você ao mesmo tempo pode assistir também o programa pelo YouTube. A transmissão é ao vivo. E tem também a transmissão através da TV Assembleia Legislativa, que pertence à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, como o próprio nome já indica. Então são 2 emissoras, canal no YouTube, WhatsApp, tudo pronto à espera da sua participação. Boa noite, claro, já está no ar. Muito bem, a gente já começa querendo entender o que é que está acontecendo nesse país, nada melhor que os próprios personagens dizerem. O presidente Lula esteve lá no Pará hoje e deu mais uma vez aquela cutucada na direita, aliás, e mandou um recado direto, mais direto que esse impossível, né? Preparem-se, porque em 2026 nós vamos de novo ganhar da direita. Veja só. Eu estou me preparando para entregar outra vez o melhor governo que esse país já teve. Estou preparando todos os meus adversários para dizer: o pessoal lá, o pessoal da raiva, o pessoal do ódio, o pessoal da fake news, o pessoal que deixou mais de 400 mil pessoas morrerem da Covid por irresponsabilidade. Eu quero dizer para essa gente o seguinte: se preparem para lutar, porque nós vamos derrotar vocês outra vez e não vamos permitir que vocês voltem a governar esse país. Pedro Salles responde: Lula provocou, ele tem razão, vai derrotar a direita mais uma vez? Paulo, hoje é um dos momentos assim mais turvos desse debate no tocante à previsibilidade. Você vinha ali com uma decadência, um declínio do governo evidente. Por quê? Porque foi um governo que não entregou rigorosamente nada. Ele não melhorou as contas, os juros disparou, a inflação fugiu do controle, ele não lançou nenhuma política pública, ele não fez obra de infraestrutura, ele não fez nenhum avanço no PISA na educação pública, ele não apresentou nenhum investimento na saúde pública, colocou lá uma ministra que ficou perdida, depois trocou por um político para fazer política com a saúde pública. Inclusive hoje o governador Ronaldo Caiado entrou com uma ação demonstrando que há um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde por parte da União com relação ao Estado de Goiás. Ele apresentou um desempenho ridículo na segurança pública, colocando o país de joelhos para o crime organizado. Ele vinha apanhando do Congresso Nacional porque não apresentava nenhum projeto de lei para enfrentar a crise no país e vinha nesse declínio que é a verdade sobre o governo dele. Agora, foi socorrido, vamos chamar assim, por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, advogando contra o Brasil, e pelo presidente Donald Trump com essa história do tarifaço. Começará aí uma sequência de medidas populistas, como essa questão da isenção do imposto de renda, que na verdade foi um aumento de tributo velado. A isenção para quem ganha até os 5 mil custa 25 bi, e a compensação que ele apresentou para a tributação acima de 50 mil dá 34 bilhões. Então, ou seja, ele aumentou a tributação do país, tudo bem, desonerando quem mais precisa, nesse ponto somos todos de acordo, mas podia ter feito uma compensação equivalente, não precisava ter aumentado a tributação. E ganhou, principalmente de Jair Bolsonaro, aí, dessas figuras da direita que não querem discutir outra coisa que não salvar a si próprio, de presente um arranque aí para
para elevar um pouco a popularidade dele. Mas falando a nível de governo... Mas isso significa o quê? Ele tem razão em dizer que vai ganhar mais uma vez? Ninguém tem razão de dizer que vai ganhar ou não vai ganhar. Ele está fazendo o trabalho dele de dizer que ele vai ganhar. Agora, é possível afirmar que ele vai ganhar? Nesse momento, não. Se você fizer uma pesquisa, ele vai dar muito pouco ali à frente, de modo que não é possível fazer uma previsibilidade acerca dessa fala dele, não. Tá bem. Gustavo Sabino, que é advogado civilista, também militante, né, na questão dos direitos humanos. A fala de Lula, como é que o senhor interpreta? Como é que o senhor recebe? O senhor não é petista, né, para deixar claro. Não sou petista, assim muito como pelo me contrário. permite que também o Pedro, né, já pelo visto aqui, Pedro também não é bolsonarista. Não. Tá bem, então não temos nenhum lulista nem um bolsonarista aqui. Fala de Lula. Não, eu não sou petista, eu sou um crítico do PT, na verdade, desde o primeiro governo do PT, e eu concordo com a análise do Pedro no seguinte ponto. Qualquer declaração de vitória agora, ou qualquer previsão que a gente possa fazer sobre a eleição de 2026 é um exercício de futurologia, né? A ciência política fala muito bem sobre isso, inclusive temos casos, por exemplo, de você ter alteração de eleições uma semana antes do pleito, dependendo de um fato que aconteça, né? Então, isso é uma fanfarronice do Lula. Agora, é claro, também é fato que ele vinha mal nas pesquisas. Há 3 meses atrás, 4 meses atrás, se o Lula fizesse uma fala dessa, eu vou ganhar, todo mundo ia rir. Por quê? Porque ele perdia em todos os cenários para qualquer candidato, né? Hoje o isso... índice de reprovação dele... O índice de reprovação muito alto e, de fato, o bolsonarismo deu um tiro no pé, né? O que a gente precisa ver é o que vai acontecer daqui para frente. Se a direita se reunir em torno do bolsonarismo, a chance de que Lula se reeleja, independente de resultados, e a gente pode discutir se o governo Lula teve bons resultados ou não e por que os obteve, etc. Mas vai depender muito dessa relação com o bolsonarismo e como a direita vai se alinhar. Uma direita bolsonarista, e é nisso que o Lula aposta, né? E quando a gente vê na fala dele que ele faz aquela menção, o pessoal que trabalha com medo, o pessoal que trabalha que matou 400 mil pessoas, que trabalha com ódio, ele está apostando justamente nessa polarização, porque é nessa polarização que ele tem chance. Agora, de fato, para além dessa polarização, fica difícil. Especificamente com relação à isenção do IR. Eu discordo do Pedro pelo seguinte: até 40 salários mínimos, a gente tem um sistema progressivo de imposto de renda no Brasil. A partir de 40, ele começa a ser regressivo por causa da própria legislação brasileira. Então, isso é um ajuste mesmo, era um ajuste necessário, né? É claro que a gente poderia pensar se de fato deveria começar em 50, se poderia ficar um pouquinho mais, mas a gente não pode ter um sistema tributário em que a gente vai ter uma regressividade tão grande que o custo fique principalmente sobre a classe média e classe média baixa, né? Eu acho que essa medida ela traz uma justiça fiscal, era uma promessa de Lula já na campanha de 2022, né? É uma medida necessária para a gente ajustar. Agora, só isso também não basta. É preciso taxar os super ricos, né? E é preciso também equalizar os impostos no que tange ao consumo. Porque se a gente continuar concentrando imposto em consumo, aí não adianta você dar isenção de imposto de renda, aumentar para um, aumentar para outro, que o país também não vai andar. Só para retificar, eu não disse que eu sou contra a medida, não. Eu acho que a medida foi salutar. O que eu disse que eu sou contra é o aumento de tributos. Se o que ele queria fazer, que era a base ali até os 5 mil, o custo da medida é 25 bi, ele deveria ter aumentado acima das pessoas até acima de 50 mil, até 25 bi. Ele foi até 34. Então ele aproveitou a situação para um aumento de tributos. Então era isso que eu sou contra. Se ele fizesse da forma como fosse feito e ficasse até os 25, eu achava que tinha sido correto. Só não concordo com o excedente. Ele vai aliviar para uma parcela da população, mas quem vai pagar a conta são as outras parcelas. Eu acho que é a outra parcela que tem que pagar mesmo. A escolha de pessoas que ganham mais de 50 mil reais não é uma escolha ruim. O que eu acho que ele foi desleal. Ele tinha um custo da medida dele que era 25 bi. Foi isso que ele encaminhou para o Congresso pela Casa Civil dele. Agora, quando ele foi fazer as medidas de compensação, as medidas de compensação arrecadam 34. Então, ele está com 9 bilhões a mais de arrecadação. Eu acho que ele deveria ter parado num custo equivalente ao que é
o custo fiscal do aumento que ele tá, da isenção que ele estava praticando. Esse entendimento seu é em função, muito provavelmente, pelo fato de o senhor ser um advogado especializado na área de tributária. Não é? Não. O povo, a população, quando recebe a notícia, eu ganho menos de 5 mil, vou pagar menos imposto. Ela tem noção de que se ela está pagando menos, há uma compensação negativa para outra parcela da população. Quer dizer, fica o sentimento de ser bonzinho para uma parcela, mas as pessoas não percebem que outra parcela está sendo prejudicada? Não, a questão aqui não é de ser tributarista, a questão aqui é de matemática básica. Ele quer dar uma medida de isenção. Correto. Pessoas que ganham até 5 mil reais não pagar imposto de renda. Justo. Quem vai pagar? As pessoas acima de 50 mil reais. Justo também. Pessoas que têm uma remuneração muito alta. A única coisa que eu estou dizendo é que quanto custou a isenção? 25 bi. Então parasse nos 25 bi no tocante da compensação. E não fosse até 34. Porque o que ele fez? Ele pegou e colocou 9 bilhões a mais no Tesouro de tributação, de aumento de tributação, que ele não estava conseguindo fazer. Porque todas as medidas que ele tentou no passado, ele perdeu as votações. Todas as votações que ele vinha perdendo eram de aumento de tributo. O que ele fez, no meu modo de ver? Inteligentemente, mas ele foi desleal. Ele pegou uma medida extremamente popular, que a população tem como justa, e é justa mesmo, e colocou ali um aumento de tributo disfarçado também. Desse é o ponto que eu estou criticando. Então, popular foi aprovado por unanimidade, né? Sim, aprovado por unanimidade. Pela lei de responsabilidade fiscal, ele nem precisaria fazer isso, na verdade, né? Ele poderia parar nesse limite que o senhor falou. Sim, poderia ter parado. É esse o ponto que eu estou criticando. Para usar uma palavrinha da moda, foi um golpe? Não, golpe eu acho que é um pouco forçar a barra, mas assim, eu acho que faz sentido o que o Pedro falou, ele poderia ter parado nisso, mas a gente precisa, e aí não quero fazer uma defesa do PT, mas eu queria entender de fato por que esses 9 milhões. Se foi para ter uma margem maior, poder gastar um pouco mais, ou se foi já pensando, por exemplo, numa barganha dentro do Congresso, né, que eu acho que também vai passar por esse lugar, até porque o PL mesmo, por exemplo, o Sóstenes apresentou uma emenda tentando tirar essas fontes de compensação, né? Então, talvez tenha sido até fazendo essa previsão, mas... Tá bem. Os senhores, me parece, concordam nesse aspecto de que Lula vinha mal e de uma hora para outra, graças, para muitas pessoas, graças a esse tiro no pé, como disse o senhor, que os Bolsonaro deram em si mesmos, mas essa imagem, eu acho que se consolidou, cresceu pelo menos, a partir do momento em que houve aquele encontro casual, dentro daquela Assembleia Geral da ONU, dias atrás, em que houve encontro casual de Lula e Bolsonaro, em que Lula e Trump, em que Trump teria ido com a cara de Lula, né? A energia é boa, o astral é bom, não sei o que, vamos conversar. Mas a gente entende que a partir daí desarmou-se essa armadilha do que teria sido colocada lá pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro. E se de repente esse encontro não acontecer, até porque os Estados Unidos estão com um problema sério interno, né, de aprovação de uma lei que vai facilitar com que ele tenha sobrevivência, senão o governo vai fechar. O presidente Trump vai dar mais atenção para essa negociação interna e deixar de lado esse encontro com o Lula. Se isso acontecer, tem um efeito reverso nessa história, doutor Gustavo. Quer dizer, Lula perderia esse discurso que ele ganhou a partir do momento que ele achou que o Trump deu moral para ele, vamos dizer assim? Não, eu acredito que não. Essa moral não foi um encontro casual, eles não se encontraram pelo corredor e falaram, oh, que legal, que bacana o outro. Foi articulado pela diplomacia, foram 12 horas de preparação para que eles pudessem ter um pequeno encontro ali, trocarem algumas ideias, né? Eventualmente eles vão sentar, vão conversar, pode ser que eles cheguem a um acordo, pode ser que não cheguem a um acordo. Se não chegarem a um acordo, o que vai acontecer, Paulo? Lula vai continuar explorando a questão da soberania. E quer queira, quer não, o brasileiro ele é patriota. Né? Isso é um fato, seja a esquerda, seja a direita, inclusive até um tanto quanto nacionalista. Talvez herança da ditadura e tudo mais. Então ele vai continuar explorando esse fato. Se ele conseguir fazer uma negociação com Trump, melhor ainda, porque ele se coloca como um líder, né, como um grande estadista, que de fato o Lula tem muito respeito. A gente viu o posicionamento dele dentro da ONU, como ele foi aplaudido, como o discurso foi recepcionado, inclusive em outras reuniões que aconteceram para além da Assembleia. Eu acho que ganha-ganha para o Lula. Agora, Trump tem questões internas que ele precisa resolver e Trump vem apontando, inclusive, para o uso de forças militares contra civis, por exemplo.
né? Então, não sei como que ele vai conseguir equacionar essas questões internas com as questões externas também. Tá bem, vamos lá. Participação de telespectadores. Mandaram mensagem pelo nosso canal no YouTube, canal da TV Brasil Central no YouTube. Maria Góes, Maria, como é que é? Vilmeide, é isso, Maria? Assistindo, mandando boa noite para você também. O Éder, dizendo que a conversa do Lula nada regula. A Delcide Silva diz o seguinte: com as urnas eletrônicas que estão aí, Lula não perde uma. Flávio Rezende, a popularidade do Lula está aumentando. E com a aprovação da isenção do IR, Imposto de Renda, para quem ganha acima de 5 mil, que vai dar ganhos reais ao trabalhador, com certeza a popularidade vai aumentar, até porque tem taxa baixa de desemprego, ganho real na renda, defesa da soberania como disse agora, foco nos ganhos reais dos trabalhadores representa uma marca de Lula 3. Tem todos esses componentes? Foco de ganhos reais. Veja, quem tem a primeira faixa de imposto de renda, que pagaria esse tributo, paga de 400 a 600 reais. Não é ruim, claro, não estou aqui falando que isso seja ruim, de forma alguma. Melhor ganhar do que perder. Melhor ganhar do que perder. Mas vamos lá, 400 reais, vou colocar aqui a média, 500 reais. Cara, com essa medida aí do Lula, o sujeito vai, no intervalo de um ano ali, ganhar 500 reais a mais. Agora veja o que ele tem feito. A taxa Selic a 15%. Por que a taxa Selic está a 15%? Porque a dívida pública está descontrolada. Por que a dívida pública está descontrolada? Porque ele trabalha numa política pública de expansão de gastos irresponsáveis. Então, com os gastos irresponsáveis, a dívida pública descontrolada, a taxa Selic é 15%. A pessoa que ganha até 5 mil reais, ela não compra uma geladeira à vista, lá na Casas Bahia, de 3 mil. Ela vai fazer um crediário. Ela atrasa uns dias no cartão de crédito. Ela compra uma viagem parcelada com a família. O que o sistema está comendo dela de juros é muito mais do que o imposto de renda, mas assim, de longe. E a pessoa ela não consegue perceber isso, ela não é orientada, ela não é instruída. Ela não consegue perceber que a gente deveria estar fazendo superávites primários para conter os juros, para que o dinheiro ficasse barato para essa mesma família, para que amanhã o cara consiga comprar uma geladeira na Casas Bahia, fazer uma viagem de fim de ano com a família ali para Caldas Novas e tal, e aquilo não acabar com a vida dele, ele não entrar numa ciranda financeira. Olha o que tem de brasileiros no sistema de proteção ao crédito e no Serasa. É praticamente o país inteiro. E essas pessoas estão pagando uns juros de Selic de 15%. E comemorando, achando que o Lula é bonzinho, porque vai deixar de pagar 400, 500 reais. Eu acho até que tem que parar de pagar 400 e 500 reais mesmo. E acho que bacana que ficou a conta para quem ganha mais de 50 mil reais. Como disse, a única crítica que eu tenho aqui é do excedente e não da medida em si. Acho que o sistema tem que ser mais progressivo mesmo. Agora, ninguém faz o debate do que ele está fazendo com as contas públicas. Para no ano que vem, vir com conversa de gás de cozinha, de aumento do Bolsa Família. Aí, se a mulher tem 2 filhos, ela ganha mais não sei quanto, mais não sei quanto. Aí pode agora ser do Bolsa Família e ganhar até um salário mínimo, não sair do programa. E aquilo vira ele está trocando o desenvolvimento do país por assistencialismo sem saída, que vira um processo quase que ali de dependência, quer dizer, de assistencialismo. Seria o que muita gente diz que é o que ele já faz, quer dizer, esse clientelismo que serve para elegê-lo sempre. Seria isso? Na verdade, é uma visão de mundo torta que ele tem. E ele é tão mau caráter que estava à frente do Banco Central o Roberto Campos Neto, um liberal, economista do governo Bolsonaro, da linha Paulo Guedes, e ele sem assunto no começo do governo dele, sem assunto, sem estar fazendo nada, não faz nada na saúde, não faz nada na educação, não fazia nada, adotou esse sujeito como um inimigo público do Brasil, porque ele estava praticando uma taxa de juros alta. Qualquer um se lembra aqui,
começo do governo Lula, a guerra dele com o Roberto Campos Neto. Agora o Banco Central inteiro dele, o Galípolo é a escolha dele. E agora que disparou os juros. Sabe qual que é a conversa do próximo Copom? Você vai de 15 para 15,25. E aí a população vai ficar feliz porque vai parar de pagar R$400 de imposto de renda. Então, quer dizer, é uma situação que ela é totalmente desfocada. Só que ninguém presta atenção. Ele é um encantador de serpente. Ele vai ficar ali conversando fiado e não vai resolver nada da nossa vida. Por isso que a gente tem que tirar esse homem. Paulo, tem uma questão aqui que é factual. A dívida pública do Brasil está em 77,5% da relação com o PIB, tá? Isso foi publicado agora pela Folha, dia 30/9, ou seja, tem 2 dias. Se você pega a relação dívida-PIB de outros países, ela é muito maior que a do Brasil. A questão da taxa de juros do Brasil não está necessariamente relacionada com a dívida pública brasileira, tá? Essa taxa Selic tão alta, ela vem atender aos interesses de uma elite rentista brasileira, porque ele vai servir de pagamento de juros para essa elite. Então, esse é o grande ponto, essa é a chave central. Não é a relação PIB. Você pega, por exemplo, Estados Unidos. Relação dívida-PIB dos Estados Unidos é 120%, chegou a ser 140%. Você pega outros países emergentes, por exemplo, você vai ter ali na faixa de 90%, 100%, às vezes até 110%. Relação dívida-PIB não é o que define taxa de juros. Quando a gente vai ver aumento de taxa de juros, vai ver todo esse debate, por exemplo, o que geralmente se fala? A credibilidade do país, o mercado está nervoso, esse ente despersonalizado, que ninguém sabe quem que é. Mas a gente sabe quem é de fato. É a Faria Lima, são investidores estrangeiros que aportam dinheiro na dívida pública brasileira, ou seja, pegam esse dinheiro para financiar a atividade do Estado brasileiro a juros caríssimos. E isso tem relação com a política fiscal e política econômica que o Brasil vem adotando desde a época do FHC, com arroxos, com políticas de responsabilidade fiscal que, na verdade, são irresponsáveis, como a PEC do teto, por exemplo. Né? Então, a gente precisa ter essa noção e pensar nisso. A quem esses juros estão servindo? Né? E se, de fato, o Brasil é um país tão endividado quanto dizem que é. Ok. Vamos lá? Metade do programa já vai embora. Sabiam? Olha só. Quase meia hora já. Passa rápido. 27 minutos. Então, vou pedir, né, aos senhores aqui, para a gente dar uma corridinha, porque tem muita gente mandando mensagem e temos muitos VTs aqui também para a gente discutir. Eu quero começar aqui, fazer uma passada aqui pelas mensagens que veio pelo YouTube. John Berserk, falei certo o seu nome? Espero que sim. Ele diz o seguinte: tem esquerdista achando que o Trump gostou do Lula. A esquerda não conhece ironia. E ele ainda diz: a esquerda governa, a opinião do telespectador, a esquerda governa através do STF. Tem razão? O senhor conhece bem o STF. Conheço. O que ele sugeriu aí? Ele diz que a esquerda governa através do STF. Não. Isso aí não tem nada disso. Isso aí é porque é o seguinte: o que aconteceu de característica deste governo? O governo é impopular, é um governo sem credibilidade, é um governo com ideias que não correspondem aos fatos, é um governo pobre de solução e rapidamente conseguiu com que o parlamento ficasse contra o governo, seja no começo com Arthur Lira ou depois até com o Hugo Mota no tocante à pauta da Câmara. E aí o que aconteceu? O governo, quando perdia na Câmara dos Deputados, judicializava as questões para ver se no Supremo Tribunal Federal ele conseguia a vitória que lhe assistiria ali da sua pretensão. Então foi assim com a desoneração da Folha, ele tentou lá reduzir a desoneração da Folha, perdeu no Congresso o debate parlamentar, judicializou no Supremo. Aí judicializou outras questões importantes também, transformando o judiciário numa espécie de segundo tempo da vida política. E ora ele ganhou, nem tudo ele ganhou, e a judicialização ao Supremo é um direito lá constitucional dos partidos. Se o partido entra lá, o tribunal tem que analisar, não tem que
não tem mistério. Se uma questão judicializada, ele é convocado a se pronunciar, ele vai se pronunciar. O próprio Bolsonaro fez isso, né, na época das vacinas. Também ele entra por conta de omissões do próprio parlamento. E é natural que todo governo seja forte no judiciário. O governo Bolsonaro era, o governo dele o do próximo governo vai ser. Governos têm força judicial no judiciário, né? Não ganham tudo, mas têm força. Então isso é uma mística da sociedade, que o Supremo está ajudando o PT. Outro dia o Supremo condenou o PT. Né? Então, e se Deus quiser, tomara que volte a condenar. Então, isso aí para mim é uma coisa assim vazia. Tá bem, vamos lá, correndo então. O Xará Paulo Sérgio Elias dizendo o seguinte, ele está demonstrando, imagino eu aqui, pelo que eu entendi do que ele escreveu, ele diz o seguinte, o convidado aí ainda defendendo, é uma palavra que até foi proibida para alguns veículos de imprensa, né? Negócio de ladrão, né? Ficou vulgar, não que a gente tenha alguma coisa a provar, eu não quero entrar nessa história. Mas ele acha que ele está defendendo Lula. O senhor se sente à vontade fazendo isso? Não, na verdade eu não faço defesa do Lula, mas algumas coisas precisam ser ditas porque isso vai para além do Lula. Os juros altos já vinham antes, por exemplo, no governo Bolsonaro. Inclusive, o Pedro ele faz uma fala muito certeira e apontar, olha, Lula já denunciava isso, falava do outro presidente do Banco Central, etc, etc, etc. Então, veja, essa não é uma questão de Lula, isso é uma questão de qualquer presidente e isso precisa ser resolvido em algum momento do nosso país. Porque quando a gente paga juros altos para a dívida pública, isso não tem só um efeito de redução de dinheiro para o governo, para que ele possa executar suas políticas, mas isso também tira dinheiro para investimento dentro do país. Ora, pense comigo, se você está pagando 15%, agora está se cogitando aí 15,25%, você não tem nenhum risco que o Brasil não vai pagar, porque a última vez que o Brasil deu calote foi no final do século XIX, certo? Você vai investir seu dinheiro, montar uma empresa, para quê? Se você não sabe se você não vai quebrar, se seu negócio vai funcionar, se você vai conseguir vender ou não, coloca lá para o governo vai te pagar 15,25%. Isso não é defender Lula. Isso não é defender um presidente em específico. Vamos lá, mas o senhor pode defender quem quiser, né? Cada um tem direito à sua própria opinião. Mas vamos lá, assim como o telespectador, não tira o direito da sua opinião nunca. Vamos falar de outro assunto e vamos tornar isso aqui um pouco mais concreto, vamos dizer que a gente está falando muito em tese, né? E a economia é um assunto vital para todos os países, todos nós, enquanto pessoas também. Mas vamos falar de política? Vamos falar dessa história aqui, por exemplo. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou um projeto que limita as decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões tomadas individualmente pelos ministros, como foi o caso, por exemplo, de Luiz Fachin, lá em 2021, quando ele deu uma decisão monocrática, anulando, né, os processos contra Lula, e a partir daí houve depois o envio para o pleno, e aí houve a votação de todos os ministros. Mas uma decisão monocrática como essa de Fachin, que pode provocar talvez até algum prejuízo para um ou outro lado, do Supremo Tribunal Federal. Segundo esse projeto, os ministros que proferirem essas decisões deverão justificar a sua necessidade e submeter depois a análise do plenário na sessão seguinte. Se o despacho não for analisado pelo plenário, será anulado automaticamente. E hoje, o relator desse projeto, o deputado Alex Manente, que é do Partido Cidadania de São Paulo, explicou rapidamente aqui a proposta durante essa entrevista ao portal Metrópolis. Vamos ver. Além de regulamentarmos e limitarmos as decisões monocráticas, que é um tema bastante recorrente na vida da população brasileira, porque a decisão monocrática, geralmente, ela vem fruto de uma canetada de um ministro que suprime aquilo que é o desejo da maioria do Congresso Nacional, da força democrática que existe, e o Congresso Nacional representa esse sentimento da democracia estratificada no conjunto dos seus parlamentares. Quando ela tem uma aprovação e uma única canetada retira esse poder, obviamente não está sendo validada a nossa democracia. Por isso, no nosso projeto de lei, no voto que foi proposto e aprovado por unanimidade na CCJ, que agora vai direto para o Senado, nós explicamos que a monocrática só pode ocorrer em casos de excepcionalidade, comprovada necessidade e urgência e obrigatoriamente com uma brevidade muito rápida. Por quê? Porque no próximo pleno ela precisa ser julgada, senão ela tem um efeito nulo.
Tá bem, vou pedir aqui o doutor Gustavo Sabino, que é advogado civilista. Além disso que a gente ouviu agora, é um assunto recentíssimo, né? Ainda tem muita dúvida sobre isso. Na sua interpretação, é o que exatamente essa proposta? Paulo, essa proposta ela limita as cautelares nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. O que são essas ações? São aquelas ações que vão declarar uma lei inconstitucional ou vai declarar que um ato normativo, uma lei é constitucional ou vai falar que ela fere a Constituição de alguma forma, etc. Não é para todas as ações, tá? E aí o procedimento, de fato, tem uma limitação, mas não é do STF, mas sim de ministros, ou seja, é o ministro que ele não pode proferir uma decisão monocrática, só em algumas situações, em caso de extrema urgência, etc. Vai acabar que isso na prática, pensando inclusive nos princípios que orientam essa legislação nova, ou seja, de segurança jurídica, etc., que eles vão dar essas monocráticas e vão submeter imediatamente ao pleno, mas isso não abrange todas as ações. O que é o mais problemático? Para ficar bem claro para nós. Ação declaratória de inconstitucionalidade, de constitucionalidade. Tem mais duas, doutor? Me ajuda, por favor, das constitucionais. A DPF e a de impromissão. Exato, nas omissões. Esse projeto de lei, ele parte de uma premissa que os parlamentares colocam o seguinte: olha, o projeto de lei, ele já teve aqui um número de assinaturas para proposição, ele já foi deliberado em 2 casas, em 2 turnos, pelo plenário da Câmara, pelo plenário do Senado, é um processo que foi debatido, muitas vezes tem até audiência pública para tratar daquele assunto, aí vem no final um único ministro, dá uma canetada e suprime ou derruba aquela legislação e tal, e há um certo sentimento assim de menoscabo do trabalho parlamentar. Então, o projeto de lei, no meu ponto de vista, ele está totalmente correto. Eu só faria um pequeno ajuste. Ele sequer deveria permitir esse caso de urgência. Eu acho que o ministro deveria dar a monocrática e em 48 horas ter uma decisão de plenário virtual. O que é o plenário virtual, Paulo? Sim. Você tem um ambiente no computador dos ministros lá, tipo uma sala, né, um chat, vamos dizer assim, aonde é colocado ali a peça que o advogado fez, as manifestações e tal, e o voto do relator da monocrática. E ali os ministros têm 48 horas, aí regimentalmente você pode escolher, o prazo para dizer se concorda ou não com a liminar, né? Ou até pedir excepcionalmente, por maioria, que aquilo vá para o plenário físico para a sessão imediatamente mas ainda assim, subsequente. Não ajuda eu acho que na análise do processo, da decisão? O que eu acho que é importante é melhor ter ou não ter essa mudança? Para você, existe lei de um deputado só? Não. Não, era proposta. Ela tem que passar pelo quórum lá de aprovação. Existe lei de um senador só? Não, tem um quórum lá de aprovação dos senadores. Então, também não deveria ter retirada de validade de dispositivos por constitucionalidade de um ministro só. O que eu acho é que o ministro decide, é inconstitucional, sobe aquilo para o plenário virtual, o cara está lá na Alemanha, nos Estados Unidos, num seminário, ou está mesmo lá dentro do Supremo trabalhando, ele manifesta se concorda ou não com o colega, pega ali o julgado e diz se aquilo ali pode ser inconstitucional ou não pelo colegiado. Eu acho um absurdo você pegar um ministro só, que tem uma orientação, tem até tentativa de burla na distribuição para que vá para o ministro fulano, para o ministro Beltrano. Então, isso aí desmoraliza o judiciário. Eu acho que o projeto de lei é bom, ele só tinha que ser melhorado no sentido de que, proferida a decisão, ela tem que ir para o plenário virtual, em 48 horas você tem a decisão Inclusive, à esquerda, a crítica não é nem essa questão da cautelar, mas sim a diminuição de quem pode propor essas ações de controle concentrado de constitucionalidade, né? Porque tem a cláusula de barreira e tudo mais. Então, isso aí não é uma grande questão como está sendo noticiado, não. Tá, mas teria pelo menos um certo aspecto parecido com o voto do ministro Fux em relação ao julgamento de Bolsonaro? Não tem nada a ver. No seguinte sentido, que em determinado momento ele disse que a missão do STF, como guardião da Constituição, que é vulgarmente conhecido,
ele tem que analisar a constitucionalidade ou não das coisas, e não entrar na questão política. Mas o controle concentrado ele é outra coisa, né? O que ele está falando, ele vai julgar se uma lei é constitucional ou não, se um ato normativo é constitucional ou não. No caso do voto do Fux, quando ele foi fazer o julgamento do Lula, o que ele estava julgando é se aquela interpretação da norma era constitucional ou não, e isso essa legislação não afeta. Então ele pode dar essas decisões monocráticas e isso vai continuar acontecendo. Por isso que eu não considero que é uma diminuição de poderes do STF, concordo com o que o doutor Pedro falou. É isso. Você não pode deixar a mão de um único ministro decidir sobre isso. A essência do STF é a questão da Constituição. Mas existem formas diferentes de você fazer o controle de constitucionalidade. Tá bom, mas pelo menos isso obriga o STF, num primeiro momento, antes que aquela análise continue, se decidir é constitucional ou não. Quer dizer, não, pelo menos começa do começo. Mas no caso de legislação, sim. Mas no caso de legislação, sim. Mas no caso, quando, por exemplo, já chega um caso que já foi julgado, se ele vai analisar se aquela norma foi interpretada de acordo com a Constituição, isso não vai afetar. Não, o que está sendo dito é que se alguma lei é constitucional ou não, se ela pode ser retirada do sistema jurídico ou não, isso não deve ser feito por um ministro só. É só isso que é o sentimento do parlamento, que isso deve ser feito pelo órgão plenário do tribunal. Então, se é o plenário do Senado que promulga uma PEC, o do Congresso Nacional, então que seja o plenário do Supremo que diga que ela não vale. Mais ou menos isso. Tá bem, vamos lá. Pegar outro assunto, né? Que temos vários, né? Não sei se vai dar tempo, vamos correr. Porque o governador Ronaldo Caiado concedeu uma entrevista hoje, agora à tarde, ao portal Central Meio. E ele comentou sobre algumas demandas do país na área de segurança. E, mais uma vez, ele reforçou o Sistema Único de Segurança proposto com a PEC da Segurança. Diz que não vai resolver o problema. Vamos ver. O Sistema Único de Segurança Pública, ele não tem nada a ver com isto, certo? Não tem nenhuma correlação com este fato específico que nós estamos vivendo hoje. O Sistema Único de Segurança Pública, ele é um sistema que ele propõe revogar um direito que a Constituição de 88 nos deu, que como governadores nós definimos aqui que nós chamamos de diretrizes gerais. Por quê? Porque o crime em Goiás, ele é um crime que tem uma característica. Na fronteira, ele tem outra característica. Lá na Amazônia, ele tem outra característica. Então, eu falo assim com muita tranquilidade, quer dizer, quem é este iluminado de Brasília, que vai saber a regra geral que eu devo colocar no meu estado, sendo que a minha área de informação, a minha área de inteligência e as minhas polícias, sejam elas a civil, a penal, a militar, tá certo? A científica, como é que elas não têm ali a capacidade de definir as regras gerais do combate ao crime? Tanto é verdade que a legislação hoje, por exemplo, você tem o estado mais seguro do Brasil, que é Goiás. O governo do PT sempre foi complacente com as facções criminosas, eles estão se lixando para isso. Pois é, Caiado fala com muita frequência, fala com muita insistência até, sobre esse assunto da segurança. Ele defende, inclusive, que cada estado tem autonomia para cuidar dessa área de segurança, porque não adianta você querer diferenciar os estados. A lei é uma só para todos, né? E ele aí, nesse caso, entra com o argumento de que em Goiás a história é melhor. O senhor que está perto de Ronaldo Caiado, o senhor é secretário, né, do grupo dele. Como é que o senhor vê isso? Esse discurso de Caiado já se alastrou para o resto do Brasil, ou pelo menos para boa parte significativa do Brasil? Olha, parte significativa do Brasil acompanha com bons olhos os dados positivos que a segurança pública do estado de Goiás alcançou naquilo que concerne a redução de indicadores criminais e a percepção geral de segurança que se tem aqui no estado de Goiás, que é um sentimento reverso daquele que é o da maioria dos estados e o sentimento nacional, que é de aumento dos indicadores de segurança e redução da percepção de segurança pública na rua. O que ele coloca ali, que é a posição dele contra o Sistema Único de Segurança, que eu acho que procede, é o seguinte: bom, quando você cria sistemas únicos,
pode ser o de saúde, o de assistência social, o de segurança que se pretende agora, ou de outro tipo de política pública, ele funciona com base no governo federal, exercendo um protagonismo de definir as regras gerais e os parâmetros e as diretrizes de atuação, e os estados e municípios mais como executores dessas definições gerais da União e do governo federal, o que fatalmente vai tolher a prerrogativa de um governador, enquanto comandante das suas forças de segurança local, de definir diretrizes de política de segurança e fazer com que o trabalho, como ele falou ali, característico daquela região, seja de fronteira, seja de Amazônia, no caso lá do estado do Amazonas, seja aqui do Centro-Oeste, que tem uma certa característica, ele se perca porque aquela autoridade federal ela não vai ter a vivência de cada região, cada característica que vai ter ali, cada governador vai dominar melhor. Esse é um ponto de vista. Ele pode falar com alguma autoridade, porque é quem apresenta os melhores indicadores. O PT apresenta como um excelente indicador para ele, que ele fomentou a política de crime organizado no Brasil. O PCC dispara de crescimento, o Comando Vermelho e todas essas organizações, principalmente em governos do PT, onde o combate é quase nenhum a essas facções. Então, eu acho que os governadores são mais competentes para definir as suas características e diretrizes de combate à violência dentro do seu território do que o governo federal. Tá bem, mas para ficar clara, a pergunta que eu fiz, que eu gostaria de ouvir a sua resposta, é a seguinte: essa luta intensa, né, de Caiado na área de segurança está ajudando nesse momento a fazer com que ele se torne mais conhecido, e essa pode ser uma grande arma para que ele chegue mais adiante ainda nessa disputa? Olha, tudo que coloca Goiás em destaque ajuda ele a ser conhecido. Goiás foi o primeiro colocado no IDEB. Isso ajuda ele a ser conhecido. Você tem a melhor educação do Brasil. Você comparar indicadores criminais e ver que você é o que mais consegue reduzir. Isso te ajuda a ficar conhecido. Hoje a população toda tem como drama praticamente número 1 a grande insegurança, o desconforto e a vida, sobretudo nas regiões periféricas, com extremo inquietação pela criminalidade organizada. Então, isso tudo ajuda, e ele tem um posicionamento que é baseado naquilo que ele está vivendo. Ele, como governador, obtém excelentes resultados, e ele vai se sentir tolhido e insatisfeito de vir diretrizes de Brasília para dizer como que deve ser a política de combate à violência dentro do estado dele. E acho que ele tem razão. Doutor Gustavo Sabino, né, advogado civil, essa luta, essa bandeira, né, que Caiado impunha nessa luta pela segurança, e dizendo que o modelo de Goiás é um modelo que tem que ser seguido pelo país. Como é que o senhor recebe isso? Olha, de fato, a política de segurança pública do Caiado ela é bem sucedida, né? Mas eu acho que o fato dela ser bem sucedida mostra uma contradição na fala do Dr. Pedro, porque assim, se o Lula foi quem fomentou o PCC, né, e o problema seria instituir uma governança nacional dessa política, como que isso pode ter acontecido? Cada governador ele é responsável pelas suas polícias, e a gente está vendo qual é o resultado que o Ronaldo Caiado teve aqui. Isso não é incompetência do governo X ou Y, isso é incompetência dos governadores, né? E nesse sentido, acho que é um elogio que qualquer pessoa, porque é factual. Veja, Paulo, eu tenho concordado muito com o Pedro aqui, porque muitas das coisas que a gente está falando é factual, não é questão ideológica. Algumas são ideológicas, por exemplo, essa leitura de que foi Lula ou foi a esquerda que fez o PCC crescer. Isso é ideológico, porque a gente vê pelo próprio Caiado. A governança não é local, ele não está lutando para que se mantenha local, então a culpa é dos governadores. Eles que não agiram, não souberam agir. O Caiado soube agir para fazer o combate e para impedir. De quem é a competência do COAF? E para impedir. De quem é a competência do COAF? A competência do COAF é federal. Lavagem de dinheiro, crime federal. As varas de lavagem de dinheiro ficam na Justiça Federal. Qual que é o problema da criminalidade organizada? É só lavagem de dinheiro? Não, mas uma vez. O que aconteceu porque, assim, doutor, agora? Veja bem. Peraí, só um segundo. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora há poucos dias? Uma ação
né, da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, que pegou trabalhando lá o dinheiro lá das fintechs, do PCC. Exato. E tal. E aí, o que aconteceu quando os filhos do Bolsonaro foram investigados, que se mudou as regras acerca do COAF? Não estou dizendo que porque o até Bolsonaro... então, não, porque veja bem, você tinha a Justiça Estadual fazendo investigação. O COAF, ele não age só por a mando do governo federal, ele age a pedido do judiciário e a pedido das polícias, que podem ser tanto a Polícia Federal quanto as polícias estaduais. O que aconteceu? Houve uma mudança de regra. Até então, você podia fazer um pedido, as polícias faziam o pedido e entregavam os dados. Depois disso, burocratizou-se. Para quê? Para proteger gente que fazia rachadinha. E isso é um fato. Então, assim, antes havia esse combate. Olha só, medida de controle do PIX, por exemplo, foi boicotado. Onde que estava o grande esquema lá na Faria Lima? Justamente via PIX. Então, assim, a gente precisa parar de criar factoides e achar que a responsabilidade da esquerda ela é responsável por todo o mal no mundo. Porque senão a gente cai num debate. Porque senão a gente cai num debate absolutista. Foi instrumentalizado via PIX. Porque senão a gente cai num debate. Ué, na Faria Lima não foi? Não foram depósitos via PIX? Não foi. Nos fundos, naqueles fundos caixa. O problema disso não é o PIX. O problema da lavagem de dinheiro com as foi a fintechs, falta de controle dos PIX. Falta de controle no PIX foi isso. Mas veja bem, a gente tem que parar de querer absolutizar esse debate, porque senão a gente vira uma luta do bem contra o mal. A esquerda vai ser sempre problemática e do lado da esquerda a direita vai ser sempre problemática. Não existem coisas que são factuais. A segurança pública é uma delas. Caiado apresentou bons resultados na segurança pública. Outros governadores, se soubessem gerir a segurança pública, teriam conseguido também esses resultados. E digo mais, a esquerda ela é realmente ruim para lidar com segurança pública. Essa é uma questão factual, Pedro. Essa é a questão factual. A gente saiu sabe o ranking das cidades mais violentas do país. Veja. Todas ficam em cidades de governos liderados pela esquerda há 2, 3 mandatos. Você ter uma gestão nacional e que respeite as peculiaridades regionais, não necessariamente pode ser uma coisa ruim. Por quê? Porque hoje a esquerda está no poder, na próxima eleição pode ser a direita, e a gente vem debatendo isso no começo do programa. Agora, segurança pública tem que ser feita com responsabilidade. Eu acho que o Estado de Goiás, de fato, é um exemplo de como fazer segurança pública com responsabilidade. Ok, vamos lá, telespectadores. O Sérgio, cadê o nome dele aqui? Participa toda noite. Sérgio, telespectador. Dentre outras coisas, ele faz um mundaréu de coisas, dentre outras, ele é adestrador de cães. E nesse assunto, ele começa falando de segurança. Nossos legisladores e gestores públicos e políticos parecem não se preocupar com segurança pública e privada dos cidadãos, Paulo. Criam leis, aí ele entra no assunto dele, criam leis, por exemplo, que criminalizam algumas raças de cães domésticos, obrigam o uso de focinheiras, contrariando o bem-estar animal, já que cães necessitam da boca livre para realizar sua respiração. Enfim, Sérgio, vamos falar com mais detalhes sobre isso em um outro programa que a gente vai tratar dessa questão, tá bom? Mas eu fiz questão de registrar, porque você manda as mensagens, manda 10, 15 mensagens, e acaba que eu não leio e fica bravo comigo. Fica não, Sérgio. A gente vai fazer um programa especificamente para falar sobre isso, tá bom? Mais participações de telespectadores. A Tânia, cadê aqui? Tânia. Boa noite a todos. Tânia Prado, no Residencial Petrópolis. Deus nos livre desses péssimos governantes que existem por aí. Parabéns, o programa está muito bom. Obrigado, Tânia. Obrigado a você. Helder, senador Canedo. Promessa de isentar do imposto de renda para até R$5 mil foi promessa de campanha. Ele passou 3/4 do mandato e ainda não definiu. Aí ele tem a opinião dele. PT é só enganação mesmo, diz aqui o Helder, telespectador de senador Canedo. Mais um. Me chama Alessandro Benício, mora em Senador Canedo. Meu fã, muito obrigado. Diz que Lula não ganhou eleição nenhuma de Bolsonaro, nenhuma. Bolsonaro ganhou no primeiro turno, sou motorista, caminhoneiro. Bolsonaro fez a ponte entre Xambioá, no Tocantins, São Geraldo do Araguaia. A ponte só falta a encabeçar. Até hoje nunca foi encabeçada. Estamos até hoje pagando balsa. Enfim, são os assuntos que de repente passeiam por outros temas e aquela coisa toda. Mas a gente, em respeito ao telespectador, vai colocando. Está aqui, boa noite, aqui é o Walter, oficial de Justiça do Fórum de Goiânia, integrante do grupo musical MPB Samba. Que bom, né? De dia você cobra aquelas pessoas, de noite você vai sambar, né? Nada melhor, né? Dá uma despressurizada, não é isso, Walter? Abraço para você, viu?
Lula está querendo realmente escolher o bolsonarismo como adversário. A direita brasileira, que ganhou as últimas eleições surfando na onda do Bolsonaro, só obterá êxito novamente se desvincular do tal do Bolsonaro. Como é que os senhores veem? A gente está caminhando já para o encerramento do programa, viu? Temos apenas mais 4 minutinhos. Interessa a Lula que Bolsonaro seja o adversário? Se não, o Bolsonaro, pelo menos um representante do bolsonarismo, porque ele vai trabalhar justamente com o que ele já falou, ou seja, com a ideia de que há ódio, que há isso, aquilo, e há de fato. Né? A gente vê a eleição, por exemplo, de 2022, como é que o Lula se cacifa, como é que ele consegue se eleger? Formando uma frente ampla, e aí não é por acaso que ele vai ter um governo extremamente impopular, que não vai ter apoio no governo, etc. Bolsonarismo fortalece o lulismo. Se você não gosta de Lula, não apoie Bolsonaro, nem a família Bolsonaro, nem o bolsonarismo. Tá bom, ele tem mais uma observação, vou registrar rapidamente aqui. Ele diz o seguinte: impostos no Brasil, quem paga efetivamente somos nós, servidores ou funcionários públicos. 27,5% na fonte. Impostos baseados no consumo são algo que penalizam os consumidores mais pobres. O imposto deveria ser sempre sobre lucros. O senhor concorda? Não, o imposto sobre lucro é uma modalidade de impostos, né? Mas tem sobre a renda, sobre o consumo. O que acontece é que o imposto sobre o consumo no Brasil é extremamente alto. Isso traz o nosso sistema, faz ser injusto, porque o pobre precisa consumir tanto quanto o rico. E o ideal é que ele seja mais progressivo sobre a renda. Então, claro, a gente tem que reduzir a carga tributária de uma forma geral e concentrá-la cada vez mais naqueles que têm mais condição de contribuir com a sociedade. Jodercil Barbosa, que é policial civil, manda a seguinte mensagem: olá, meu amigo, olá, Jodercil, estou de viagem, estou em Natal, e uma boa noite para você, estou assistindo daqui, o programa está ótimo, muito obrigado, meu amigo. Mais um telespectador, boa noite, sou Adeone, de Jataí, parabéns pelo programa, agora a nota 10, muito obrigado, amigo, Jataí, assistindo ao nosso programa também. Aqui é João Pedro Ribeiro, assistindo o programa em Goiânia. Que legal, dando uma sugestão aqui. Vou passar, viu, João Pedro? Vou passar para o pessoal aqui da técnica, tá bom? E eu te agradeço muito por isso. Vamos lá, Geraldo, vamos lá. Boa noite. Cadê aqui? Essa aqui é a mensagem de ontem. Boa noite, Paulo. Olha só, eu vou ler a mensagem do jeito que está, pode? Que o senhor explica, até porque o senhor já disse, pelo que eu estou vendo que ele escreve aqui, que parece que o senhor é exatamente o contrário. Ele diz o seguinte: Paulo, assistir petista extremista, ele não está exatamente se referindo, imagino, ao senhor. Ele diz o seguinte: assistir petista extremista nesses debates é perder tempo. O senhor é esquerdista, mas não é petista. Eu sou esquerdista, eu não sou petista, muito pelo contrário, eu sou um crítico do PT. Agora sim, da mesma forma, por exemplo, que eu teci elogios ao Caiado, porque é uma questão factual que tem que ser reconhecida, também vou fazer as críticas que são cabíveis ao PT, e quando for preciso elogiar, vou elogiar, e quando a culpa não couber, também não vou colocar em ninguém, porque é isso, a gente tem que ter honestidade no debate. Não adianta eu chegar aqui e me posicionar de uma forma extremamente ideológica, e falar, não, porque é isso, é assim, assim, assado, porque isso não convém, isso não constrói. A gente precisa trabalhar com a verdade. Com a verdade a gente consegue construir. Eu sou obrigado a dar os parabéns ao senhor. Obrigado. Primeira vez que eu entrevisto, o senhor está demonstrando realmente que tem, né, Pedro, essa sinceridade, né? Quer dizer, o senhor está falando exatamente o que o senhor quer dizer que o senhor pensa, mas sem... O senhor se apresentou como radical liberal. Isso. Mas o senhor não é radical daqueles radicais que de vez em quando aparecem por aqui, em qualquer programa de televisão, de repente, aqueles que leem na mesma cartilha, dizem as mesmas coisas, e a gente é obrigado a ouvir, mas quando isso acontece, eu sou obrigado a corrigir. Quando dizem, por exemplo, que Lula foi absolvido. O senhor, como advogado, sabe que ele não foi absolvido. Não, ele não foi absolvido, o processo dele foi anulado. Agora, o que acontece? Quando você tem um processo anulado, para a legislação, considera-se que a pessoa é inocente. Isso é uma presunção legal. Então, quando a gente vai fazer um debate institucional jurídico, tem que falar assim, olha, ele não foi condenado. Mas ele teve a condenação, portanto, o juiz teve. Mas, para a legislação, ele é considerado inocente. Ainda que se veja claramente a prática de crimes. Sim, é porque assim, uma coisa é o julgamento judicial, outra coisa é o julgamento moral ou ético que a população possa fazer. Você que está escutando aqui a gente agora, se você olha para Lula e fala assim, Lula é um ladrão, Lula roubou, Lula fez isso, Lula fez aquilo,
É um julgamento moral ou ético que você pode fazer. Agora, do ponto de vista legal, do ponto de vista do judiciário, ele é inocente. São coisas diferentes. A gente precisa colocar isso nos debates também para a gente entender o que está sendo dito. Apesar de que não houve julgamento de mérito. Houve um julgamento técnico, né? Não, houve julgamento Não, houve julgamento de mérito. Não. E ele foi condenado no no julgamento caso de mérito. final. Ele foi condenado Sim. em julgamento de mérito. Isso. Mas em depois... todas as instâncias, certo? Mas posteriormente, por uma questão é aí que eu digo. de supostamente haver uma parcialidade do juiz Sérgio Moro por um relacionamento inadequado com os promotores do caso, ele vem a ter o julgamento anulado. Mas que ele foi condenado, ele foi condenado. É isso que eu quis agora dizer. sim, Quer dizer, dentro da lógica o julgamento final que decidiu pelo arquivamento, pela anulação desse processo... Não, ele não entrou no mérito. Não houve julgamento de mérito. Só É que isso o que eu disse. acontece? Dentro do Estado democrático de direito, para que um processo possa ser considerado válido, ele tem que seguir regras. O que o STF considerou, ele falou assim, ó, a regra da imparcialidade não foi seguida. Então é como se aquele julgamento de mérito não tivesse ocorrido. Mas isso é uma ficção legal. Né? Então isso não exime, por exemplo, o cidadão de fazer um julgamento ético ou moral de Lula. Até porque muito dinheiro realmente foi desviado e muito dinheiro foi devolvido. Quer dizer, ninguém devolveria bilhões se não tivesse gatunado. Pedro Salles, presidente da Goinfra, foi um prazer recebê-lo agora para falar sobre política. Espero que venha mais vezes. Obrigado, Paulo. Foi uma satisfação. O programa, uma dinâmica muito interessante sobre a sua competente mediação aí. É um espaço interessante para a gente falar de política e, sem dúvida nenhuma, defender aquilo que a gente acredita. Tá bom, obrigado por ter vindo. O tempo está indo embora, né? A musiquinha já está rodando, que eu tenho que sair logo do ar. Obrigado ao senhor também. Um prazer receber. Obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui e agradeço pelo convite mais uma vez. Obrigado ao senhor, obrigado a você, telespectador, pela companhia de todas as noites. Só que agora a gente volta na terça-feira que vem com mais programas, em especial sobre debates também. Eu agradeço muito a sua participação. Aqueles telespectadores que eu não consegui ler aqui, eu vou dar retorno também, tá bom? Um abraço, obrigado a todos vocês. Política, economia, saúde e cidadania. Os fatos que movimentam o Brasil e o mundo com a agilidade que você precisa e a imparcialidade que você merece. Jornal da Cultura, sinônimo